Sem Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Styles. Sua parada certa em São Mateus. Linhares Online. Conectividade e soluções. Olá, começa agora mais uma edição do Sem Notícias. Confira os destaques de hoje. Polícia registra primeiro homicídio de 2019 em Linhares. Semana começa com diversas vagas de emprego no Cine da cidade. Faculdade Pública de Linhares abre processo seletivo para 2019. Projeto Praia Acessível acontece em Pontal do Ipiranga. E também os destaques do esporte com Altemar Félix. Essas e outras informações, agora no Sem Notícias. Linhares se vê aqui. A polícia de Linhares registrou o primeiro homicídio de 2019 na cidade. O caso aconteceu no bairro Interlagos, na tarde de domingo. A vítima foi um adolescente de 14 anos, conhecido como Wenderson da Silva Santana. Ele foi morto com 3 golpes de faca. Os golpes acertaram o peito e o ombro da vítima. O Wenderson morreu no local. Horas depois, a polícia confirmou o autor do homicídio, um adolescente de 16 anos, que compareceu ao DPJ de Linhares e confessou o crime. Ele foi encaminhado para o IASES na manhã desta segunda-feira. E uma boa notícia, o Cine de Linhares abriu a semana com mais de 20 vagas. Uma oportunidade para quem está desempregado. Ver as dependências da agência do Cine cheia não é novidade. Com muitas vagas de emprego, também não é novidade. A semana promete ser de sol forte e clima de expectativa para quem quer curtir o verão e ficar atento nas vagas que surgiram na agência. Oportunidades que estão disponíveis são para cargos para todos os níveis de escolaridade. Algumas funções exigem experiência do profissional. Veja quais e onde você pode se encaixar. Apontador de campo com experiência. Assistente de logística de transporte com experiência, auxiliar de limpeza com experiência. Também há vagas para auxiliar em eletrônica, caldeireiro, lanterneiro, mecânico de manutenção de tratores, mecânico de manutenção de máquinas agrícolas, mecânico de Mercedes, operador de escavadeira, operador de empilhadeira, operador de máquina industrial. 2 vagas para representante comercial, supervisor técnico em eletrônica, também há vaga para supervisor agrícola, 1 vaga para técnico agrícola e ainda há vagas para técnico em eletrônica. Os interessados devem procurar a agência do Cine, sem esquecer de levar documentos pessoais. Os candidatos que atenderem aos requisitos das empresas são encaminhados então para a entrevista. É sempre bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e que, à medida que forem preenchidas, são retiradas do sistema. O Cine fica na Avenida Governador Lindenberg, no centro de Linhares. Lembrando, o Cine de Linhares funciona no centro da cidade, próximo à antiga Biblioteca Pública Municipal. O telefone é o 3371-3476. E o final de semana de sol forte atraiu centenas de pessoas à praia do Pontal do Ipiranga. Foi até difícil achar lugar vazio. E quem tem mobilidade reduzida ou deficiência não ficou de fora. O projeto Praia Acessível, que acontece diariamente, teve uma grande procura durante o final de semana. Uma rampa de acesso e cadeiras anfíbias ficam à disposição das pessoas que quiserem se refrescar no mar. Essas cadeiras não afundam na areia e são flutuantes. Sua altura permite que a pessoa sinta a água. Além disso, uma equipe multidisciplinar fica à disposição na tenda instalada no local para auxiliar e passar todas as orientações. Durante todos os dias do verão, guarda-vidas fazem a segurança dos banhistas na praia de Linhares. O cabo Vinícius, supervisor de operações dos guarda-vidas, reforçou o alerta para tomar cuidado. Confira. Tá tranquilo, a gente está recomendando muito aos banhistas o cuidado com as crianças, principalmente. O mar do Pontal é um mar agitado, então que as pessoas evitem transpor a parte de arrebentação, tentar entrar no mar
tomar o banho mais na beira. Riozinho, a gente está cobrindo o riozinho também. É um local que não tem onda, mas tem a questão da profundidade. Muitas crianças, e pedir, né, aos banhistas que venham se divertir e que consigam assimilar a questão da bebida alcoólica com a parte de se refrescar. Não vai tomar uma bebida alcoólica, não vai sair do seu estado normal e vai querer adentrar o mar ou o rio nadando. Muitas vezes não sabe nadar, não tem a técnica de natação, e o mar daqui, ele puxa, ele tem muitos buracos e muita corrente de retorno. E fica o alerta para você, pai, mãe, cuidado com as crianças na beira da praia, nas lagoas também. Claro que os guarda-vidas cumprem uma função importantíssima, mas os pais devem ter muito cuidado com as suas crianças. E falando em sol forte, confira como fica o tempo para esta terça-feira. A terça-feira será de sol entre nuvens com chuva passageira. Linhares com mínima de 22, máxima de 35 graus. Jacolatina, mínima de 19, máxima de 32. São Mateus, mínima de 23, máxima de 33 graus. Vitória com mínima de 23 e a máxima pode chegar a 33 graus. E veja a seguir, Veste Faceli abre inscrições para vestibular 2019. A programação de verão em Linhares foi agitada. Aconteceu em Povoação mais uma eliminatória do Festival de Bandas de Garagem. Ao todo, 30 bandas disputam R$30 mil em premiações. Nos dias 18 e 19 de janeiro, acontece mais uma etapa de eliminação. Já a grande final será realizada nos dias 25 e 26 de janeiro. E em Pontal do Ipiranga, a agitação ficou por conta da atração nacional Os Bambas, que arrastou muita gente atrás do trio elétrico. Já estão abertas as inscrições para o vestibular da Faculdade Pública de Linhares, a Faceli. Os candidatos precisam ficar atentos às datas. Começam nesta segunda-feira as inscrições para o vestibular da Faculdade de Ensino Superior de Linhares, Faceli, que vai ofertar 300 vagas para os cursos gratuitos de Administração, Direito e Pedagogia para o ano letivo de 2019. São 150 vagas para o primeiro semestre, turno matutino, sendo 50 vagas para cada curso. Outras 150 para o segundo semestre, turno noturno, também com 50 vagas para cada curso. O prazo de inscrição segue até o próximo dia 25. Conforme o edital da Faceli, o candidato pode escolher entre utilizar as suas notas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2017 ou de 2018. Neste ano, o processo seletivo para o ingresso na Faculdade de Ensino Superior, o vestibular deste ano, traz algumas inovações, aprovadas em reuniões do Conselho Superior da instituição e ratificadas pelo Executivo Municipal. O edital, publicado no dia 2 de janeiro, definiu que os candidatos cotistas concorrem simultaneamente às vagas de ampla concorrência e às vagas destinadas ao grupo de cotas no qual se insere. Isto representa que os alunos cotistas, principalmente os que estudaram em escolas públicas e que apresentem renda de acordo com a Lei Municipal 3.355 de 2013, que estabelece o sistema de cotas para a Faceli, terão mais oportunidade de ingressarem nos cursos superiores da escola. Para a diretora-presidente da Faceli, Jussara Carvalho de Oliveira, a mudança atende perfeitamente o que diz a lei, que estabelece a reserva de, no mínimo, 50% das vagas para estudantes cotistas. Ela disse que com esta mudança no edital, a Faceli pode ter um número maior de alunos que necessitam estudar gratuitamente. Mais informações você acompanha no site faceli.edu.br.
E durante todo o verão, a Rede Sim de Linhares e seus parceiros promovem uma agitação na praia do Pontal do Ipiranga. Com uma tenda montada na primeira avenida, diversos serviços são ofertados. Todos os sábados pela manhã, a equipe da Academia Biotrainer estará realizando atividades físicas em nossos estandes. No último sábado, quem passou por lá pôde receber massagem e alongamentos. Fica aí o convite para você passar no estande da Rede Sim na primeira avenida. Confira como ficou o mercado do café. O Arábica tipo 6 está sendo cotado a R$ 383. Já o Arábica tipo 7, R$ 331. O café Conilon tipo 7 está sendo comercializado a R$ 292 a saca. Neste fim de semana, o vôlei e o futevôlei movimentaram a Arena Esportiva em Pontal do Ipiranga. O torneio de futevôlei teve como campeões a dupla Li e Dan na categoria principal e Li e Júlia na categoria mista. Já no vôlei masculino, Alefer e Valmárcio deram um show de habilidade dentro da arena e foram os campeões. No vôlei feminino, a dupla Mari e Adriana levaram a taça de campeãs para casa. No próximo final de semana, dias 19 e 20 de janeiro, a Arena irá receber a final do torneio de beach soccer, tradicional futebol de areia, no domingo às 10h30 da manhã. A final será disputada pelos times da Agrovila versus Garotos do Pontal. Durante todos os fins de semana, no mês de janeiro, a Arena recebe torneios de beach soccer, vôlei, futevôlei e, para fechar com chave de ouro, a grande novidade da temporada, um campeonato de motocross. E falando de esportes, vamos com informações com Altemar Félix. Sim Esportes, oferecimento HE Esportes e Central Bikes e Motos. Bomba no América. A bomba é uma informação. Os associados do América de Linhares, que estão na justiça contra a venda do campo do clube, ganharam um reforço de peso. Trata-se do ex-presidente do clube, João Belisário Bortolini. Ele já tem, inclusive, advogado com ação na justiça, juntamente com alguns associados, reivindicando o patrimônio. João Belisário alega que ele e os colegas não foram informados e nem consultados sobre o que diz a pretensa negociação de venda. E fez até uma nota de repúdio, considerando a atitude da pessoa que representou o clube como um desrespeito a todos os associados. João Belisário informa que o América foi fundado em 1951 e usava como campo o terreno onde hoje está a Igreja Católica Matriz no centro da cidade. Garantiu que tem documentos e prestação de contas provando a construção da área onde fica a concentração, o muro e até alambrado no Campo do América, além de uma arquibancada de madeira. Depois uma outra gestão construiria de alvenaria. As afirmações de João Belisário foram feitas hoje no programa Sim Esportes Rádio na Sim FM 106.1. Como sempre, vamos novamente procurar a outra parte interessada. Ele e demais associados prometem uma entrevista até mais completa sobre o assunto. Informações dão conta de que o grupo interessado na compra do campo do América teria adiantado R$300 mil, que ajudaram a viabilizar a demolição do Campo do América no bairro Shell. Mas só concretizaria a compra caso as pendências e algumas irregularidades detectadas na documentação, que inclusive temos posse, que passou o terreno para o espólio Joaquim Calmon, sejam devidamente regularizadas. Obrigado, Altemar. No próximo bloco, você confere uma entrevista exclusiva com o secretário estadual de Planejamento e Economia. É rapidinho. O governo do estado levou para aprovação na Assembleia Legislativa o projeto de lei orçamentária para 2019. Apesar de um cenário otimista, o estado deve arrecadar menos que o esperado. Para falar sobre esse assunto, o secretário estadual de Planejamento e Economia esteve nos estúdios da Rede Sim em Vitória. O orçamento para 2019 é de 17 bilhões e um pouco mais aí de 700 milhões de reais
Esse valor é maior que 2018? Sim, é maior do que 2018. Só para esclarecer, ontem o governador, então, ele fez a entrega da nova proposta orçamentária para 2019. O governo anterior havia encaminhado uma proposta para a Assembleia e foi preciso fazer alguns ajustes, sobretudo com relação à receita. Então, nós fizemos uma análise da expectativa de receita, como é que compõe o orçamento. O orçamento ele é composto de uma expectativa de receita, aquilo que o Estado prevê que irá arrecadar ou receber no ano seguinte, e aí ele fixa suas despesas a partir dessa análise. Então nós fizemos uma outra análise a partir do que nós encontramos na proposta anterior e foi necessário fazer alguns ajustes. É importante que a gente registre isso, porque a partir desses ajustes há uma redução do valor da proposta orçamentária. Um dos ajustes diz respeito à questão do cenário econômico. Parte dos recursos que o governo recebe decorre de operações vinculadas à indústria petrolífera. Então, são royalties, são participações especiais. Desse valor, ele é composto, ele é estimado a partir de uma expectativa de mercado, do valor do barril do petróleo. Então nós tínhamos 3 cenários, um cenário muito otimista com relação ao barril de petróleo, um cenário moderado e um cenário mais conservador. 2019 é um ano que a gente precisa ter muita calma, precisamos entender exatamente como o cenário econômico vai se comportar. É um ano de muita expectativa, mas é um ano também de algumas incertezas. E a própria análise econômica que é feita com relação a essa questão do barril de petróleo, indica que em 2019 nós teremos um valor menor do que 2018. Inclusive hoje, o valor praticado hoje é menor do que isso, hoje está em torno de 58, 59. Então nós precisamos de fazer esse ajuste e isso gerou uma redução na receita para 2019 de 150 milhões. Um outro ajuste que nós fizemos também foi em relação às transferências constitucionais. O governo federal ele sinaliza com uma redução das transferências de receitas constitucionais e legais para o Espírito Santo. São aqueles recursos que o governo federal arrecada e que são repassados aos estados. Então, também fizemos essa adequação para poder estar alinhado com a proposta orçamentária do governo federal. Ali fizemos mais um corte de mais 150 milhões. Fizemos alguns outros cortes, por exemplo, com recursos da Lei Candir, que no ano de 2018 sequer esses recursos foram aportados no orçamento do Espírito Santo. Então, a partir desses cortes, chegamos a um valor de 408 milhões de reais para poder cortar do orçamento. Então, dentro desse orçamento de quase 18 bilhões de reais, quais serão as áreas prioritárias? Para onde prioritariamente vai esse dinheiro? O governador Renato Casagrande, ele tem falado, e essa é a orientação que ele tem dado à equipe de governo, de que serão 4 áreas prioritárias do seu governo. Educação, saúde, segurança e de desenvolvimento. Desenvolvimento, aí nós estamos pensando também em geração de renda, investimento em infraestrutura. Então essas são 4 áreas prioritárias. Essas áreas, inclusive no decreto publicado pelo governador, onde ele propõe a todos os secretários que refaçam, que revejam o seu orçamento para que se adeque, para que haja uma racionalização, uma redução de despesa com custeio, com pessoal, ele excepciona essas 4 áreas. Como é que ficam os investimentos? Vamos falar justamente disso, né? Como é que ficam os investimentos para a saúde e para a educação? Ambas essas pastas, elas têm um aumento de receita, o orçamento delas aumenta em relação a 2018. Então, se a gente pegar o que foi orçado e o que foi de fato empenhado em 2018, ainda assim temos um crescimento, como também a Secretaria de Segurança Pública e de todas essas áreas, compondo também o sistema de segurança pública, a Secretaria de Justiça também, que cuida do sistema prisional,
é o órgão que tem o maior aporte financeiro em relação 2018 e 2019. Nós temos aí um aumento de em torno de 23%. 2018, em torno de 326 milhões, para 2014 a estimativa do orçamento que foi encaminhado à Assembleia é de 404 milhões de reais. Esse incremento, né, tanto na Segurança Pública quanto na Secretaria de Justiça, ele leva em conta o déficit no sistema prisional. Inclusive o governador, né, Renato Casagrande está em Brasília hoje conversando com ministros, inclusive com o ministro da Justiça. Isso está previsto, esse aumento de vagas no sistema prisional? Na verdade, o aumento do orçamento da Secretaria de Justiça de 18 para 19, ele leva em consideração o aumento da população carcerária nos últimos anos. Não há aqui recurso de investimento. Na verdade, há um novo presídio que será construído, mas são recursos do fundo penitenciário que não estão dentro do orçamento. O que está no orçamento é aumento de custeio. Para você ter uma ideia, de 2017 para 2018, a população carcerária do Espírito Santo aumentou em 1.800 homens, 1.800 presos. Considerando um indicador do CNJ, em torno de R$3.000 preso mês, nós temos então um aumento de custeio com a população carcerária somente de 17 para 18, em torno de 60 milhões, um pouco mais de 60 milhões. Então, esse aumento da previsão de despesa decorre disso. Agora, ontem o governador ele tomou a iniciativa de convidar o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria e a Ordem dos Advogados do Brasil para discutir esse tema. Nós precisamos enfrentar esse problema. Não é um problema de fácil solução, de solução imediata, mas é um problema que precisa ser mais bem discutido e que precisamos envolver todos os atores do sistema de justiça criminal. Existem muitas iniciativas já em curso, o Poder Judiciário implantou agora, até o dia 30, ele vai concluir a implantação do processo eletrônico de execução penal. Isso agiliza a análise e julgamento dos processos criminais, isso é muito bom, isso é muito positivo. O Ministério Público tem outras iniciativas. Então, a partir dessa iniciativa do governador Renato Casagrande, cria-se um ambiente interinstitucional para poder discutir essas questões relacionadas ao sistema prisional para que a gente possa equacionar a questão do déficit de vagas. A área dos transportes e da mobilidade urbana é uma das prioridades também do governo, pelo menos durante a campanha. E teve uma redução, tanto no orçamento, né, tanto em relação a 2018, como da proposta anterior do governador Paulo Artung. Por que teve essa redução? Na verdade, a mobilidade urbana ainda tem um volume de recursos significativo para emprego em 2017, mais de 133 milhões. O que ocorre é que são várias intervenções. E algumas dessas intervenções nós ainda nem temos, estamos recebendo o governo agora, ainda não temos ainda projetos, nós precisaremos ainda realizar algumas intervenções e projetos para que a gente possa iniciar o processo licitatório e a execução. Então, fazendo uma análise racional, nós entendemos que algumas ações não serão execuíveis em 2019, então não faz sentido que esses recursos fiquem no orçamento. Quais são os próximos passos, né, para o orçamento até ele ser aprovado e aplicado? Pois é, a proposta orçamentária foi encaminhada à Assembleia Legislativa, o presidente, então, fez a leitura ontem em uma sessão, e agora a Assembleia terá 3 sessões ordinárias para análise dessa peça. Após a votação, se aprovado o orçamento, a Secretaria de Planejamento, então, disponibiliza o orçamento para todos os órgãos para o início da execução. Registrando que, independente do prazo de votação, de apreciação da proposta, todos os órgãos já têm a possibilidade de manter os seus compromissos nesse primeiro mês a partir da utilização de 1/12º, 1/10 do que prevê o orçamento. Então, cada um pode gastar uma parcela de um mês, de 12 meses, um mês, para a execução dos seus compromissos já firmados. Já é possível fazer um prognóstico para 2020? Há uma expectativa do governo, como é que ele pode melhorar esse orçamento para o próximo ano? O orçamento ele tem por premissa o comportamento da economia, né? Então, dependendo de como a economia se comporta,
o Estado ele aumenta a sua arrecadação ou reduz a sua arrecadação. Então, assim, nós vivemos num Estado onde nós temos uma relação muito forte com o comércio exterior, né? Então, boa parte dos nossos postos trabalham muito com commodities, então precisamos entender como a economia mundial se comporta, como a economia nacional se comporta, para a gente prever como será o cenário em 2020, o orçamento de 2020. Mas estamos confiantes de que o país ele retomará o crescimento a partir agora de 2019 e aí sim teremos um cenário muito melhor em 2020. Secretário Álvaro, muito obrigado pela sua presença aqui no Link Espírito Santo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você e com seus telespectadores. E essa edição do Sim Notícias vai ficando por aqui. Você pode acompanhar as matérias, reportagens e vídeos em nosso canal no Facebook. Envie sugestão de pauta para o nosso telefone 3373-2000. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.